Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Thalia e eu estou aqui para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Gostaria de ler com vocês em 1 Samuel, capítulo 16, que está escrito assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Naquele dia Samuel sai da sua casa e vai fazer a vontade do Senhor, que era ungir um novo rei sobre Israel. E quando ele chega, diante de Jessé e da sua família, ele percebe que Jessé é pai de filhos bonitos, fortes, que realmente os filhos de Jessé tinham porte para ser guerreiro, para serem rei. Quando ele vê o primogênito, Eliabe, ele pensa no seu coração, certamente esse é o escolhido do Senhor. E o Senhor repreende Samuel e fala assim para ele: olha, Samuel, não é ele, eu o rejeitei, porque eu não olho como o homem olha para a aparência, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Aqui Deus já vai falar muito conosco, porque Ele está dizendo que Ele não olha para a nossa aparência, mas Ele olha para dentro do nosso coração. Ele não olha para a sua estatura, Ele olha para o seu caráter, para a sua sinceridade. E aí, Jessé passa os seus 7 filhos diante de Samuel e Deus não confirma, não é nenhum deles. Samuel então pergunta para Jessé: Jessé, por acaso acabaram-se os seus filhos? Acabaram-se os jovens? Tem mais algum que está faltando? Então Jessé fala assim: olha, Samuel, tem mais um, mas é o mais jovem, é o mais pequeno, e ele está cuidando das ovelhas para mim. Samuel fala assim: olha, manda chamar ele correndo, porque nós não vamos nos assentar na mesa até que ele esteja no meio de nós. É interessante que um pai pode, muitas das vezes, deixar de lado aquele que é mais pequeno, aquele que é mais frágil. O pai, naquele momento, pensou que o filho menor não seria importante, mas esse era o escolhido do Senhor. Então mandam chamar Davi. Davi está lá no pasto, cuidando das ovelhas, obedecendo à voz do seu pai, um menino obediente. E quando ele chega e entra dentro da casa, Samuel olha para ele e imediatamente o Senhor fala para Samuel: é esse aí, Samuel. Levanta e unge ele, porque ele será rei sobre o meu povo. Samuel, sem entender nada, olha para aquele menino pequeno, frágil, sem pouco entendimento, ruivo, e obedece à voz do Senhor. Derrama o vaso de azeite sobre a vida dele e unge Davi. Não fala nada, vai embora. Os irmãos, sem entender nada, seguem a vida. Davi, a partir daquele dia, percebe que dentro dele ele não é o mesmo. Porque a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Davi sabia que ele já não era mais a mesma pessoa. Havia uma unção de Deus sobre ele. Todos sabiam que havia uma unção de Deus sobre a vida de Davi. O problema é que a unção de Deus não transformou Davi imediatamente aos olhos dos homens. E quando as pessoas olhavam para Davi, ele continuava sendo a mesma pessoa, o mesmo menino. Nada mudou. Davi continuava fazendo o que ele sempre fazia. Continuava cuidando das ovelhas de seu pai. Enquanto os seus irmãos mais velhos iam para a guerra, ele ficava em casa. Porque aparentemente ele era muito jovem. Ele não era um homem de guerra. E Davi, então, começa a aprender a tocar harpa, um instrumento de adoração ao Senhor. E quando ele estava ali no pasto, cuidando das ovelhas, ele tocava a sua harpa e cantava louvores ao Senhor, salmodiava hinos ao Senhor. E as pessoas que passavam de longe viam Davi tocando, ouviam a melodia de Davi. E aquilo parecia insignificante.
não tinha nenhum valor. Porque naquela época um homem tinha que ser valente, guerreiro. Mas um dia, o rei de Israel, Saul, estava sendo atormentado por um espírito do mal. E aí disseram assim, olha, dizem os antigos que quando alguém toca um instrumento de louvor ao Senhor, os espíritos imundos saem. E aí Saul fala assim, então vai atrás de alguém que toca, porque eu não aguento mais. E aí se lembram de Davi. Alguém diz, eu sei, eu conheço alguém que toca. Eu já vi um dos filhos de Jessé tocando. E aí Saul fala assim, vai imediatamente buscar esse rapaz. E aí vem Davi com a sua harpa, com o seu instrumento de louvor ao Senhor. E quando ele começa a dedilhar os seus dedos naquela harpa e a tocar aquela melodia suave ao Senhor, o Espírito Santo desce sobre aquela casa e todos os espíritos imundos têm que bater em retirada. Então Saul sente paz. E ele não quer ficar mais longe de Davi. E ele vai até seu pai, Jessé, e fala assim, olha, deixa o menino ficar comigo. E Jessé fala assim, olha, ele pode vir, mas ele tem que voltar, porque ele tem que me ajudar lá em casa. Ele cuida das ovelhas malhadas. Sabe aquelas ovelhas que ninguém quer cuidar, porque elas vieram com alguma deformidade, elas não são completamente perfeitas? Ele cuida delas para mim. E aí Davi ia para casa. E quando Saul sentia-se atormentado, ele mandava chamar Davi. E Davi vinha para louvar a Deus. E enquanto ele louvava a Deus na casa de Saul, os espíritos imundos se retiravam dele. Note que é Deus dando oportunidade para Davi crescer. Havia uma promessa sobre Davi, que ele seria rei sobre Israel. Mas não havia porta. Não havia caminho. Parecia impossível, mas Deus abre caminho. Deus gera oportunidades. Deus abre portas aonde não tem parede. E Deus abençoava Davi aonde ninguém pensava que daria certo. Aí um dia tá lá Davi cuidando das ovelhas e os irmãos dele tá lá na guerra. Vem um gigante, um homem grande, de aproximadamente 3 metros de altura, pesado, forte, guerreiro, e grita assim, ó, povo de Israel, nós viemos aqui para saquear vocês, para tomar as terras de vocês, mas se tiver aí dentre vocês um homem que lute comigo, se ele me vencer, nós seremos seus servos, mas se eu vencer, então vocês nos servirão. E o povo de Israel começa a ficar desesperado, com medo, porque não tinha nenhum homem que era capaz de lutar contra aquele gigante. Aí vai Deus e abre caminhos aonde não tem. Porque ele sabia, Deus sabia que Davi nunca seria capaz de derrotar aquele gigante pela força. Mas Deus também sabia que havia no coração de Davi uma fé inabalável. E que através da fé, todas as coisas são possíveis. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus toca o coração de Jessé. Jessé chama Davi e fala assim, Davi, vai lá ver como que tá teus irmãos. Leva comida para eles. E quando Davi chega lá no meio do arraial, tá todo mundo se preparado para a guerra. Davi ouve a história de que aquele gigante tá afrontando o povo. E aí Davi fala assim, mas quem que é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aí um dos irmãos dele tenta repreender ele, fala assim, o que você está fazendo aqui? Volta para casa, vai cuidar lá das suas ovelhinhas. O que você está fazendo aqui? Davi fala assim, olha, me deixa quieto, eu não fiz nada, deixa eu saber o que está acontecendo. E aí Davi começa a conversar com um, começa a conversar com outro, as pessoas confirmam. Ele olha o gigante e algo toma conta de Davi. Algo sobrenatural toma posse de Davi. E ele fala assim, olha, eu vou lutar contra esse gigante. As pessoas olham para Davi, Davi é um menininho pequenininho. Na verdade não era mais um menino, era um jovem, né? Os estudiosos dizem que ele tinha aproximadamente aí uns 20 anos. Mas era um jovem sem experiência, ele nunca havia pegado uma espada. Ele nunca havia vestido uma armadura.
Ele só sabia cuidar de ovelha. Ele nunca tinha lutado. Quem olhava para Davi falava assim: esse garoto é doido. Ele vai entrar lá e vai morrer na hora. Coitado do pai dele, da mãe dele. Mas tinha algo dentro de Davi que era maior do que ele, uma força extraordinária, uma coragem extraordinária que nem ele sabia de onde vinha. E ele falou assim: eu vou lutar. Manda chamar Saul. Saul chega diante dele e fala assim: rapaz, você não pode lutar. Você ainda é muito moço. Você ainda é muito novo. E aquele valente já está acostumado a lutar. Ele vai matar você. Davi fala assim: não, eu já matei urso, eu já matei leão para proteger as ovelhas do meu pai. E agora eu não vou matar esse gigante para proteger vocês, que são meu povo? Ah, o Senhor é comigo. Ele entregou o urso na minha mão, ele entregou o leão na minha mão e ele vai entregar esse gigante na minha mão. E Saul enxerga que o Senhor era na vida de Davi e deixa ele ir para o campo de batalha. Davi até tenta pegar uma espada, colocar um escudo, mas ele não consegue se adaptar àquilo. Então ele tem que lutar com aquilo que ele tem. E ele só tinha um cajado, uma funda, era só o que Davi tinha. Então ele agacha, pega 5 pedras, coloca no bolso, na sacola ali onde ele carregava os seus apetrechos de pastor e vai se achegando ao gigante. E quando o gigante olha para aquele pastorzinho de ovelha, com aquele cajado na mão, ele afronta Davi e fala assim: por acaso você está me achando com cara de cão? Vem a mim com paus? Ah, eu vou matar você, menino. E hoje as aves do céu vão comer a sua carne. Aí Davi fala assim: ó, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje arrancarei a sua cabeça e as aves do céu comerão a sua carne. Davi enxergava o que ninguém enxergava. Davi estava entrando no campo de batalha, mas ele já enxergava a vitória. Ele já enxergava o gigante morto, não pela sua força, mas pela força do Deus de Israel a qual ele servia. Ele enxergava com os olhos da fé aquilo que o seu coração almejava que acontecesse. E ele se apressa, pega uma pedra e lança, e aquela pedra acerta o meio da testa do gigante. Eu quero que você entenda que isso não é obra do acaso, isso é obra de Deus na vida de quem ele quer honrar. Era quase impossível isso acontecer, porque o gigante tinha uma couraça na cabeça, uma armadura que protegia o seu peito, os seus ombros, os seus pés. Mas aquela pedra acertou a testa, aonde não havia nenhuma proteção. Naquele dia, Deus entregou o gigante nas mãos de Davi. Naquele dia, Deus entregou a vitória nas mãos de Davi. Davi foi honrado, não pela sua força, mas pela sua fé. E apesar de tudo isso, não recompensaram Davi. Não fizeram aquilo que eles diziam que ia fazer. Muito pelo contrário, Davi voltou para casa. Só que a partir daquele dia, eles enxergaram que havia potencial em Davi. E outras portas foram abertas. Entenda uma coisa, Deus vai te honrar através de portas, através de oportunidades. E ainda que a honra não chegue na primeira oportunidade, continue abraçando aquilo que Deus entregar nas suas mãos. Porque é grande o que Ele tem contigo. Outras portas começam a se abrir. Saul coloca Davi sobre agente de guerra. Ele começa a guerrear, a lutar. Aprende a usar escudo, armadura, espada. Se torna um grande valente, um homem de guerra. Era um homem prudente, de caráter. E o Senhor era com ele. Só que a fama de Davi começa a ficar grande. O rei Saul começa a ficar com inveja de Davi, tenta matar Davi. Davi foge para a terra dos inimigos.
Deus dá a vitória para ele na terra dos inimigos. Usa um rei que era inimigo de Davi, inimigo do povo de Israel, para cuidar de Davi, para dar abrigo a Davi. E assim vai desenrolando a história daquele jovem, hoje que passou a ser um homem, construiu família. E lá na frente, depois de quase 20 anos, ele se torna rei de Judá. Mas ainda não era a promessa que Deus havia feito, porque Deus tinha dito que ele ia ser rei sobre Israel. Mas mesmo assim, Davi foi rei sobre Judá por 7 anos, com excelência. Tudo o que Deus colocou na mão de Davi, Davi fez com excelência, porque ele sabia que era projeto de Deus na vida dele. E com 37 anos, Davi foi rei sobre todo Israel. E ele reinou por 33 anos sobre todo o povo de Israel. O tempo da honra foi maior do que o tempo da peleja? Escute o que o Senhor está falando conosco neste dia. O tempo da honra será maior do que o tempo da peleja. Abrace as oportunidades que o Senhor te der. A promessa que Ele te fez será cumprida na sua vida. Você não é qualquer um. Você é alguém escolhido por Ele. Você é alguém amado por Ele. Ainda que as pessoas olhem para você, até você mesmo quando se olha no espelho não consegue enxergar nenhum potencial. Deixa eu te falar uma coisa, o que Deus tem contigo é maior. O que Deus tem contigo é sobrenatural, é extraordinário, não tem nada a ver com você, não é você que vai fazer. É Ele quem vai fazer, é Ele quem vai desenrolar a tua história, é Ele quem vai te dar coragem, é Ele quem vai entregar a vitória nas tuas mãos. Somente confia nele, seja obediente a Ele, consulte a vontade dEle, não tome nenhuma decisão sem primeiro consultar qual é a vontade dEle, e tenha certeza que Ele estará com você. E que a bênção dele estará sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu não estou aqui para falar que você vai ser uma pessoa rica, uma pessoa cheia de bens materiais. Eu estou aqui para dizer que você precisa ser uma pessoa cheia de Deus. Porque no dia que você for cheio de Deus, nada mais vai te faltar. Porque quando você for cheio da presença de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas na tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Levanta a cabeça. Não deixe o desespero tomar conta do seu coração. Não deixe que a ansiedade te impeça de fazer aquilo que o seu coração almeja fazer. Dobre os seus joelhos, coloque a sua vida nas mãos do Senhor e vá fazer aquilo que você pode fazer, com aquilo que você tem em mãos. Ainda que seja pequeno, um dia se tornará grande nas mãos do Senhor. A palavra que o Senhor tem para nós hoje é essa. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Quando você for orar, se lembre de mim nas suas orações. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.